Igreja, hoje eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que é muito séria. E se você puder, você compartilha com quem você conhece. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, fala assim: Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz sinais e maravilhas e profetizei. Jesus ele vai falar abertamente: afaste de mim, porque vós nunca conheci. Por que Jesus ele fala isso? Porque muitos são usados, mas poucos são salvos. Deus ele usa pessoas para cumprir a palavra dele. A palavra de Deus ela se cumpre quando a pessoa profetiza, quando a pessoa ora, quando a pessoa profetiza a cura, para a palavra de Deus se cumprir. Porque a palavra de Deus ela se cumpre aqui na terra, e pelo amor que Deus tem pelo povo dele. Então não adianta eu querer ser usado e não ser aprovado. Porque a gente vê lá em Números, capítulo 22, versículo 24, você vai conhecer a história de Balaão. Balaão tinha um coração dividido. Balaão ele tinha um coração dividido, mas ele foi usado por Deus. Porque a profecia, a palavra de Deus, era mais forte do que tinham oferecido para Balaão. Então não adianta eu e você ser usado, mas não ser aprovado. Porque muitos estão sendo usados, mas não vai ser salvo. Assim como diz as escrituras do Senhor. Então a gente tem que ser usado, mas também falando: Senhor, eu quero ser usado, mas também eu quero ser salvo. Eu não quero ser só usado e não ser salvo. Então, igreja, reflita nessa mensagem que eu estou te falando hoje, que está escrito na Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Porque a gente vê, porque você já deve ter deparado com situação: Senhor, como é que pode a pessoa toda torta e o Senhor usando para a palavra de Deus se cumprir? Eu ouvi um testemunho de uma pastora, falou para mim que ela ouviu um outro testemunho, que um pastor, ele estava dentro da igreja há 10 anos, mas foi usado pelo inimigo. Pastor, como é que isso pode acontecer? É o que eu acabei de falar, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. A profecia, a cura, ela aconteceu para a palavra de Deus se cumprir. E pelo amor que Deus tem pelo povo. Mas também a palavra de Deus deixa bem claro: nada fique oculto. Na hora certa, a revelação vem. Deus ele mostra o que está em oculto e escondido. Então reflita nessa mensagem. E além desses dois, de lá em Mateus 7, 22, que eu estou te falando, e lá que eu acabei de falar aqui, meu Deus, lá em Números, que está a história de Balaão, nós temos também lá no livro de Timóteo, aonde que apóstolo Paulo ele alerta Timóteo referente à ganância e o dinheiro, que já tinham tomado contas de muitos já tinham se corrompido pelo dinheiro, pela ganância, que está lá em Timóteo capítulo 2, lá em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 10, em nome do Senhor Jesus, aonde o apóstolo Paulo ele alerta Timóteo que muitos já tinham se corrompido pelo dinheiro, pela ganância. E é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas hoje, algumas pessoas, abrem igreja não porque tem amor à alma, mas transformou a igreja em comércio. Transformou a igreja em comércio, vendendo cura, vendendo transformação, vendendo milagre, vendendo profecia. Hoje a gente vê alguns pregadores pregando não porque ama a alma,
mas porque o benefício que ele recebe é muito bom. E aí ele vai lá e começa. E a gente vê também algumas clínicas de recuperação, não estou generalizando todas, mas algumas pessoas abrem clínica de recuperação para quê? Por causa do benefício. E o próprio interno ali já começa a trabalhar dentro da clínica e ele já cuida da chácara, já deixa a chácara do jeito que a pessoa quer. Não estou generalizando todos, estou falando alguns que o coração já foi tomado pela ganância, pelo orgulho, pelo dinheiro. E a gente vê muito disso nos dias de hoje. Então faça essa reflexão em nome de Jesus, porque uma profecia que é entregada para você, se não tiver base bíblica, não é Deus que está falando com você. Tem que ter base bíblica, tem que ter direção, porque hoje é muito assim diz o Senhor e Deus não está mandando dizer nada. Se não tiver base bíblica, não é Deus. Para ser Deus tem que ter base bíblica. Então, e tem que acontecer. Porque a desculpa da geração de hoje é o quê? Mas teve profecia que aconteceu 30 anos, 40 anos. Aquele povo naquela época era quase imortal. Tinha pessoas que viviam 400 anos, 300 anos. E a nossa geração é para 120 anos, assim como diz as Escrituras. E a gente vê que é difícil a pessoa chegar aos 120 anos por causa da alimentação, porque a pessoa não se cuida direito, a pessoa não faz um exercício físico. E aí a gente vê o máximo aí, eu conheço uma senhora que ela tem 94 anos, saudável, vai no mercado, faz compra, lava, passa a cozinha, mas se cuidou, né? E a presença de Deus ali na vida dela, por nome do Senhor ser glorificado. Eu vou parar por aqui, porque quem está gravando para mim é minha esposa, e do outro lado ela está assim, ó, falando a hora, porque ela tem que trabalhar. E eu senti no coração de compartilhar a mensagem com vocês nessa manhã de hoje. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.